Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista sindical. Hoje recebemos dois convidados. O primeiro deles, Kleber Chagas Cerqueira, já veio aqui outras vezes. Vou tentar ser mais neoliberal, mais sucinto no seu currículo. Kleber é nosso colega, consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Meu colega, né? Ele disse que não é de baia, é só lado a lado. A gente trabalha lado a lado, lá na Câmara Legislativa, lá na nossa unidade. O Kleber é historiador, cientista político, né? Mestre e doutor em ciência política pela UNB, né? Um estágio doutoral lá no MIT, né? Então lá ele pôde conhecer a visão do Império norte-americano numa das suas mais importantes universidades, né? E trouxe para cá, voltou para cá nada colonizado, continuou vermelho, né? E hoje além de tudo isso, né? Tá no pós-doutorado na ENAP, não é isso, Kleber? Isso. É professor do Instituto de Ciência Política da UNB. E além de tudo isso, é dirigente sindical, diretor de formação sindical do nosso sindicato. Está aqui dando a sua contribuição. E temos também a auditora da CGU e advogada popular, Anjule Tostes. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela é integrante das Comissões de Direitos Humanos, da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF, é formada em Direito e em Relações Internacionais, especialista em Gestão Pública e ministra aulas de Direito e Economia. E é pré-candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSOL. Nós vamos falar especificamente de um tema muito importante para todos os servidores públicos do Brasil. Já há bastante tempo nós estamos sendo submetidos a ataques violentos contra os servidores públicos. Somos taxados de privilegiados, muitas vezes de os responsáveis pela crise econômica. É inacreditável, mas o servidor público, mais uma vez, à moda do que aconteceu na década de 90 aqui no Brasil, é o grande inimigo público e o inimigo do Estado. E, portanto, se inimigo do Estado é inimigo de todos aqueles que são contra o Estado, mas vivem à custa dele, como, por exemplo, a grande mídia, a grande imprensa. E por isso nós somos atacados reiteradamente nos grandes veículos de comunicação. E agora está tramitando o projeto de lei número 116 de 2017. Esse projeto é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, e tem por objetivo, ou teria por objetivo, pretensamente, estabelecer critérios de avaliação de desempenho sob pena de demissão do servidor público estável. Para falar sobre estabilidade, para falar sobre essa proposição, para falar sobre esse contexto político em que vivemos, nós convidamos essas duas personalidades e começo pelo camarada Kleber. A pergunta que faço é sobre estabilidade. Muita gente acha, e muita gente, infelizmente, no Distrito Federal, a gente sabe que o Distrito Federal tem um número relevante de pessoas que acaba se aproximando de um espectro mais conservador. Talvez o Distrito Federal seja a unidade da federação em que esse quantitativo de pessoas pareça ser o maior. Não sei se mas se não for o maior, é um dos maiores, né? E muita gente acha que a estabilidade no serviço público é um privilégio, não é um direito. Gostaria que você nos apresentasse um panorama sobre o Instituto da Estabilidade no Serviço Público e nos respondesse ao final. É um direito, é um privilégio, é uma necessidade ou é um excesso atribuído ao servidor? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite, né, do nosso presidente aí de estar aqui nesse debate, com a colega lá da Controladoria, né? Só fazer um esclarecimento rápido, porque você me apresentou como professor do IPOL, só para esclarecer que eu sou professor voluntário lá, né? Eu estou convidado para ministrar aulas, né, sobre políticas públicas pelo meu querido diretor lá, o professor Paulo Calmon, enfim. Só para fazer esse esclarecimento, não sou professor do quadro, né? Não poderia. Né? Gostaria muito até de ser. Poderia, mas, enfim, né? Talvez, pelo menos ainda pode, porque futuro, essa ainda é uma acumulação lícita de cargos, né? Mas enfim, bom, então voltando à tua pergunta,
o Jason, eu diria o seguinte, bom, claramente não é um privilégio porque é uma coisa, a estabilidade é uma coisa que faz parte do estatuto do serviço público e, em tese, qualquer cidadão brasileiro que preenche os requisitos para a ocupação desses cargos pode, mediante um concurso público, alcançar essa condição, né? Com certeza um direito dos servidores também, na medida em que isso afeta diretamente a sua condição do seu trabalho, né? Ou seja, a possibilidade, enfim, de se defender de determinadas situações, de perseguições ilegais, arbitrárias, etc. Mas eu queria acrescentar um terceiro conceito que eu acho que é até mais importante do que essa discussão de se é privilégio, se é direito, né? Que é o fato de a estabilidade no emprego ser uma garantia constitucional, uma garantia da ordem constitucional para a independência da administração pública em relação a todo e qualquer tipo de pressões indevidas, ilegais, arbitrárias, que a todo momento espreitam a gestão pública, né? Eu vou dar um exemplo, ou melhor, fazendo uma panorâmica, né, aí, trazendo um pouco de onde que vem isso aí. Na verdade, a ideia de estabilidade no emprego, ela é, inclusive, muito anterior, muito antiga, né? E a ideia da proteção ao emprego, né, ela faz parte da luta do movimento operário, enfim, desde das primeiras organizações operárias, das primeiras greves no movimento operário europeu, enfim, nos Estados Unidos também, embora os Estados Unidos seja o país que menos tem regulações em relação a isso, mas as grandes democracias europeias, França, Itália, Espanha, Alemanha, o próprio Reino Unido, né, que é uma economia tida como mais liberal, mas enfim, que também todos esses países, as grandes democracias europeias, todas elas, né, têm forte legislação regulatória de proteção ao trabalho. E nessa legislação de proteção ao trabalho, a questão de regulações contra a demissão imotivada ou contra a chamada demissão injusta, né, unfair dismissal, né, ela está presente em todos esses países, ou seja, e isso independentemente de ser serviço público, ou seja, mesmo um trabalhador da iniciativa privada, de uma empresa privada, tem conta nesses países com toda uma regulamentação que coíbe, não que impeça, mas que coíbe, em alguns casos fortemente, inclusive, né, a demissão imotivada, né, e a chamada demissão, enfim, sem justa causa, como a gente usa na expressão consagrada no direito brasileiro. Então, a primeira coisa que eu queria observar é isso, ou seja, primeiro não é uma coisa que surgiu para privilegiar, então reforçando ainda o início da tua pergunta e da minha resposta, ou seja, longe de ser um privilégio, é uma coisa que está presente na história da regulamentação das relações trabalho e capital no mundo todo, nas nações mais desenvolvidas, então não é uma coisa que nasceu para o servidor público, né? E até hoje, inclusive, né, para dar alguns exemplos, eu estava consultando, antes de vir para cá, um trabalho da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais desenvolvidos do mundo, né? Na verdade, é um estudo que eles fizeram entre os membros da OCDE e alguns países escolhidos, entre eles o Brasil, né, que estão de fora, né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, o chamado aviso prévio, né, quer dizer, aquele período que o empregador precisa dar de antecedência ao trabalhador entre o momento que ele avisa, não vou precisar mais de você está demitido, e o momento em que de fato se concretiza a demissão. Que no Brasil é de 1 mês, em países como, bom, enfim, alguns exemplos rapidamente. Áustria, 4 meses, chega a 4 meses. Bélgica, chega a 15 meses. Dinamarca, 6 meses. Finlândia, 6 meses. Alemanha, chega a 7 meses. Eu digo chega porque é proporcional ao tempo de serviço. Mas no Brasil, independentemente de são poucos meses que o trabalhador tem, ou 1 ano ou 20, é 1 mês só, né? Na Índia, que é um país, enfim, ainda em desenvolvimento como o Brasil também, 3 meses. E por aí vai, Itália 4 meses, Holanda 3 meses, ou seja, essa regulamentação protetora do trabalho contra, enfim, e tem várias outras, né, dimensões, mas especificamente contra a demissão, protetora do trabalho contra a demissão imotivada, ela, nas empresas privadas, ela está presente muito mais fortemente em grandes nações desenvolvidas do que no Brasil, inclusive. No caso especificamente do serviço público, eu diria que, reforçando essa ideia de que é uma garantia constitucional
em prol do caráter republicano do Estado, eu diria, resumidamente, ou tentando ser sucinto, né, que a estabilidade ela surgiu como a contraface ou como o outro lado da moeda do concurso público, porque o concurso público representou a exigência de concurso público para provimento dos cargos efetivos na administração, que no Brasil só foi ser alcançado em 1988 com a Constituição ainda vigente, né? Não sei ainda por quanto tempo, pelo andar da carruagem, mas enfim, a nossa... Enfim, tão maltratada nos últimos anos aí, enfim, né? Mas enfim, somente em 88 que a admissão aos cargos efetivos da administração pública passou a ser obrigatoriamente por concurso público, né? Lá no artigo 37 da Constituição Federal. E o que isso representou de salto, de profissionalização, né, ou seja, de garantia de um Estado verdadeiramente republicano? Representou você eliminar as nomeações, enfim, de apadrinhados, de apaniguados políticos, enfim, as nomeações políticas para cargos muitas vezes estratégicos dentro do governo. Essas continuaram existindo nos cargos comissionados, que é uma outra discussão, enfim, né, mas que são demissíveis ad nutum, né, ou seja, não gozam do Instituto da Estabilidade, mas aquele servidor que se preparou, né, que se submeteu a um concurso de provas ou de provas e títulos, né, ou seja, um concurso público e que vencendo esse certame passou a adquirir o direito de ocupar esse cargo na administração, ele não está sujeito a essas pressões, ou pelo menos não deveria estar sujeito a pressões políticas de naturezas mais variadas, sujeito a injunções de mudanças, alterações de governo. Então, sai um governo, entra outro, e o servidor tem que passar a trabalhar de uma forma diferente daquilo que seria, digamos, o mais correto para ele fazer como servidor do público, né, da população, em função dessas pressões do dirigente de plantão. Ou seja, então, da mesma forma que o concurso público contribuiu para esse resultado de tornar o Estado brasileiro mais republicano, a estabilidade tem essa mesma função. Ou seja, então não é apenas um direito individual do servidor, esse ponto que eu queria frisar. É uma garantia constitucional voltada para a constituição de um Estado efetivamente republicano que atenda os interesses da população, ou seja, do soberano, né, popular, que é o povo, e não o governante, que é apenas um mandatário, né? Ótimo. Bem, Anjuli, como auditora da CGU, eu gostaria que você apresentasse sua visão técnica e política, naturalmente, sobre o PL 116 de 2017, né? Ele, como eu disse, ele é de autoria de uma deputada, curiosamente... Maria do Carmo Alves. Maria do Carmo Alves, curiosamente, visando a regulamentar a Constituição Federal, no seu artigo 41, parágrafo 1º, tantos dispositivos, né, para serem regulamentados, dispositivos referentes a direitos sociais. É claro que uma senadora do DEM, é óbvio, uma senadora do Democratas, filhote da ditadura, claro que uma senadora deste partido não vai apresentar nenhum projeto de regulamentação de direito social. Ela vai apresentar projeto de ataque a algum tipo de trabalhador, e a bola da vez, de novo, como disse, é o servidor público. Gostaria que você falasse da sua visão sobre essa proposição, de uma maneira geral, para que o público conseguisse compreender tecnicamente quais são os problemas, se é que eles existem, desse projeto, e qual é o viés político dele. Certo, muito obrigada, Jason. Obrigada aqui pela oportunidade de estar compartilhando as nossas impressões sobre esse projeto com vocês. Sendo bem direta, assim, esse projeto ele tem uma série de problemas, né? São problemas que são tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista do conteúdo, né, material. Mas vamos primeiro à questão formal. O projeto ele padece de um vício de iniciativa. O que isso quer dizer? Ele trata de uma matéria que não é uma matéria de competência de uma senadora, como é no caso da senadora Maria do Carmo, né? A Constituição Federal ela é explícita no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, ela é explícita ao dizer que temas como serviço público, regime jurídico, estabilidade, são de competência privativa do presidente da República. Então, como pode um projeto como esse estar tramitando aí, ter passado na CCJ, né? Então, isso só, do ponto de vista formal, já é uma aberração jurídica, já teria que estar, né? Já teria que ter sido rejeitado só por esse motivo.
Mas, além disso, do ponto de vista do conteúdo, é também muito preocupante, né? E eu já começo a dizer, né, o motivo, né? Qual que é o motivo desse projeto estar aí tramitando? Esse projeto ele tem um claro interesse aí de exercer um controle político da máquina, um controle político da burocracia, dos servidores, né? Então, você tem outra aberração, né, que são servidores concursados que vão ser submetidos aí a avaliação da chefia, né? Isso que está no projeto original da senadora Maria do Carmo. Então, submetidos ao controle e avaliação de uma chefia que pode não ter compromisso nenhum com o serviço público, porque boa parte das chefias no Brasil, e essa é uma lei nacional, vale para nível federal, estadual e municipal, então boa parte dessas chefias elas são indicações políticas. Então, vejam só, um servidor concursado, estável, vai estar submetido aí a essa avaliação passível de demissão de um servidor, de uma pessoa que está ali por indicação política, muitas das vezes. Então, uma avaliação que ela é feita, de fato, assim, de cima para baixo, né? De cima para baixo. Não há compromisso nenhum, na verdade, em fazer, esse é o argumento, né? Vamos melhorar o serviço público, né? Fazer com que ele esteja mais adequado, seja mais eficiente. Não há um compromisso com o serviço público melhor, porque se houvesse um compromisso com o serviço público que fosse de acordo com os interesses da população, quem que a gente precisaria perguntar se o serviço está bom ou não? É a população, né? É o cidadão. Mas, ao invés disso, você pergunta para uma chefia aí que muitas vezes é indicação política. Então, é um projeto que não faz sentido, né? Não faz sentido. O argumento que se coloca aí para que ele exista não faz sentido. E eu digo mais, assim, o artigo 41, ele fala dessa questão da demissão por insuficiência de desempenho, enfim, isso a gente já tem previsão disso na Lei 8.112, na Lei Distrital, por exemplo, Lei Complementar 840 de 2011, ela já trata que nos casos de inassiduidade, de conduta desidiosa, é passível de demissão, né, da pena máxima, que é a demissão. Então, é um projeto que, na verdade, ele visa, de fato, colocar o servidor público como bode expiatório de um governo, de um Estado que muitas vezes não funciona para o cidadão. E não funciona para o cidadão por quê? Porque não consulta esse cidadão. Porque não tem participação, né? O cidadão ele é só chamado a opinar de 4 em 4 anos. Então, como é que a gente promove um alinhamento da atuação governamental, da máquina pública, que tem uma série de problemas, uma série de burocracias desnecessárias, a gente sabe disso. Todo mundo aqui é servidor e também sente na pele, como cidadão, o que é enfrentar a burocracia do Estado, né? Mas isso está sendo feito de uma maneira inversa àquilo que seria adequado fazer, né? O que seria adequado é que o próprio cidadão pudesse participar, ser consultado, que os serviços públicos estivessem sujeitos a uma avaliação de satisfação, não para punir o servidor, porque eu não acredito nessa política de terrorismo, né? Mas sim para que a própria atuação do Estado ela pudesse estar orientada ao interesse desse cidadão. Como, e eu pergunto a vocês, como os governantes vão saber, como a burocracia vai saber o que o cidadão quer se ela não pergunta a esse cidadão? Como é que vai saber se o serviço de saúde está funcionando bem, se a educação está funcionando bem, se esse cidadão não é chamado para essa conversa, né? Então é uma inversão aí de lógica, uma inversão de valores. Eu tenho um pouco mais para falar também sobre isso, tratar sobre alguns pontos, né? De forma resumida, depois a gente desenvolve um pouco mais, né? Então, assim, dizer que essa lógica, né, de ameaça do servidor público para produzir mais, não tem teoria hoje, teoria da administração hoje, né, teoria de gestão hoje, que sustente esse tipo de visão, de perspectiva, né? De que sob ameaça, né? Sob mesmo teorias de administração de empresas, de administração, eu tô falando da iniciativa privada, gente. Então, assim, não é isso que motiva o servidor, né? Não é isso que motiva o trabalhador. O que motiva o trabalhador é um ambiente de trabalho adequado, o alinhamento da atuação do servidor, do trabalhador com a finalidade daquele órgão, né? A possibilidade dele participar, de interagir com a missão daquele órgão. É isso que motiva esse servidor, não é a ameaça. Então a gente não acredita nessa forma de atuar. Pelo contrário, né? Na verdade, isso teria muito pelo contrário, o condão de desmotivar ainda mais o trabalhador. Porque a gente vê isso na Câmara e no Tribunal, né? O que há de servidores que o problema fundamental não é as condições de salário, por exemplo, né? E sim o fato de muitas vezes um esforço profissional hercúleo redundar em absolutamente nada.
e ele redunda em absolutamente nada por ingerências políticas, por ingerências de chefias inadequadas, muitas vezes, tecnicamente inadequadas. Né? Exatamente. Então, se o motivo maior de desmotivação de boa parte das carreiras é exatamente a ingerência nos deveres do servidor público, imagina o que esse projeto faz. Sob o argumento de dar eficiência e eficácia, ele vai ter o correspondente oposto, né? Ele vai ter o efeito oposto, teria o efeito oposto, sim, na esteira disso que você tem colocado, né? E eu complemento essa questão que você colocou, Jason, dizendo que o TCU, ele fez um estudo aí com mais de 12 mil órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, e ele evidenciou que, na verdade, quase 50% desses órgãos não possuem metas, qualquer tipo de meta, né? E 20% sequer tem um nível aceitável de governança. Então, assim, existe um problema claro de gestão aí, né? Que está sendo colocado nas costas dos servidores. Então, o problema não é dos servidores, é um problema de gestão, de direcionamento da atuação estatal em prol do cidadão, em prol daquela pessoa que está lá na ponta, do mais pobre, que é o que mais precisa de um serviço público bem prestado. Então, vamos trabalhar por metas, né? Vamos fazer o Estado funcionar realmente para quem precisa. A lógica está sendo invertida. A lógica vem para a punição do servidor e não para a melhoria do serviço público. E, com relação a isso, nós não concordamos, não temos acordo de forma alguma. Só aproveitando em relação a essa questão, né, esse relatório muito minudente do Tribunal de Contas da União, que eu tive a felicidade de ler com alguma profundidade também, me lembrou muito o caso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, Kleber? A gente tem um presidente, que é Joey Vale, provavelmente também pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Gostaria de convidar o presidente Joey Vale para vir aqui sentar aqui também. Seria uma honra tê-lo. Prometo não ser desagradável, mas nesse momento serei. Lamentavelmente, ele não implementou nenhuma das nossas pautas de reivindicações para todos. Isso não é só para o servidor do Tribunal de Contas da Câmara, para a sociedade toda do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa de seu presidente Joey Vale, não quer fazer a reforma administrativa, não quer acabar com aquela imensidão de puxadinhos e de cargos públicos de chefia desnecessários, caros, não quer. Sob o pretexto de ser alguém austero, ele é muito austero conosco, servidores, mas cortar na própria carne, ele não corta, muito pelo contrário. Então, gostaria de convidar o presidente Joey Vale, já aproveitando a fala da nossa convidada, para vir aqui, né, em breve, assim que for oficializada a sua pré-candidatura, e espero que até lá ele tenha minimamente respondido à demanda da nossa entidade, fazendo uma reestruturação administrativa decente, que ele não fez absolutamente nenhuma. Até agora, ele tem nos enrolado. Kleber, voltando ao nosso assunto, a gente estava falando da tramitação do projeto de lei 116 de 2017 e nos chamou a atenção, você até trouxe na conversa que a gente teve antes do programa, o voto em separado do senador Randolfo Rodrigues, que faz alusão à concepção, ao modelo gerencialista de Estado, né? Esse modelo que é muito falado aí, foi muito falado no plano diretor de reforma do aparelho de Estado lá pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, quem você conhece e leu muito bem. Eu gostaria que você falasse que, na minha opinião, isso não é só uma concepção, isso é de fato uma ideologia, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa ideologia do gerencialismo e o que isso tem a ver com esse projeto de lei sobre o qual estamos falando. Tá, bom, primeiro eu acho que seria importante também destacar, como uma preliminar, né, o contexto em que um projeto de lei aparece, né? Nós estamos, acho que a Júlia já falou, né, mas enfim, só reforçar isso, nós estamos vivendo talvez o pior ataque ao Estado brasileiro e aos direitos sociais desde a década de 90, né? E isso é uma coisa curiosa que eu acho interessante também destacar, né, porque toda esse argumento ou esses pretensos fatos alardeados na grande mídia, né, corporativa, na mídia empresarial, de que o Estado brasileiro é um Estado gigante, paquidérmico, balofo e tal, precisa ser reduzido ao mínimo, que é o que está subjacente a essa ideologia, né, gerencialista, como você mencionou,
ela não resiste aos fatos, né? Não resiste aos números da... Mais uma vez, eu vou me apoiar aqui numa tabelinha da OCDE sobre emprego público. Isso aqui eu tirei de um texto para discussão do IPEA, que é de 2011, eu acho. Enfim, mas eles citam com a fonte OCDE e a PNAD no caso brasileiro, né? Esses dados da OCDE, né, sobre emprego público comparado, né, o que eles fizeram? Eles pegaram o percentual de trabalhadores do governo, né, trabalhadores do Estado, como percentual da população economicamente ativa. É um dado bastante simples, né, e ao mesmo tempo bem representativo do tamanho do Estado em cada país. Em relação ao contingente populacional. Na verdade, em relação à população economicamente ativa, né, o índice construído dessa forma. Trabalhadores no Estado sobre população economicamente ativa. Muito bem, aí eles pegaram o ano de 95 e 2005 para ver também a variação, né? Na Alemanha variou de 15,5% a 14,7%. Caiu um tiquinho, né? De 95 a 2005, em 10 anos, né? Na Austrália, de 15,2 para 14,4. Na Bélgica, de 19,3 para 19,5. Bom, não vou ler todos, né? Nos Estados Unidos, né? A pátria do liberalismo, né? De 14,9% para 14,8%. E aí você deve estar pensando, o Brasil deve estar... Não, o Brasil saiu de 11,3% para 10,7%. Então, são dados, assim, que mostram de forma, eu diria, acachapante que esse discurso que o Estado brasileiro é um monstrengo, né? Balofo, pesadão e tal, vis-à-vis suas contrapartes ao longo do mundo, ele não se sustenta em dados. Isso é pura ideologia martelada 5.000 vezes na nossa cabeça pela grande mídia, até que a gente acabe chegando à conclusão de que isso é verdade, né? Pô, tudo isso pelo contrário, né? Na verdade, eu acho que o Brasil devia ensinar para os Estados Unidos, para a Bélgica, para a Alemanha, para essas grandes potências do mundo capitalista, como ter um Estado pequeno. Na verdade, o que acontece que eu acho... A partir dos dados, não. Mais do que isso. Veja, um país com as dimensões gigantescas do Brasil, com o déficit social que ele tem, né? Ou seja, com uma população enorme ainda vivendo, se não na miséria, mas com precaríssimas condições de saneamento, de assistência à saúde, de educação, uma educação super precária. Quer dizer, um país com essas condições, você advogar uma redução do Estado, com a consequente redução da capacidade desse Estado de produzir políticas públicas e atender as necessidades da população, beira a irresponsabilidade, que foi mais ou menos o que foi feito com a primeira grande medida de impacto desse governo, que resultou, enfim, dessa ruptura democrática, desse golpe, né, que ocorreu no país recentemente, do governo do Michel Temer, né? Foi a primeira grande medida de impacto alardeada, qual foi? Foi a emenda constitucional da limitação dos gastos ao crescimento do PIB. Quer dizer, se as demandas... Dos gastos sociais. Porque sim, não eram os gastos... o pagamento de juros da dívida pública, enfim, né, a ciranda financeira que alimenta sorridentemente, né, os grandes capitais que vêm especular e ganhar dinheiro fácil no Brasil, esse aí está intocado, né? Não tem nenhuma discussão para refinanciar, para rediscutir prazos ou para reduzir juros de uma forma mais acelerada e manter esses juros num patamar civilizado, né? Enfim, então, ou seja, é um desmonte dessas políticas sociais que está extremamente concatenado com essa ideologia gerencialista, que no fundo é isso, né, que a nossa colega já comentou, de redução. Ou seja, no fundo o que está por trás é uma tentativa de controle do servidor e um controle político, né, nefasto, e como diz também o senador Randolph no voto em separado dele na comissão, uma tentativa talvez até de fazer uma redução do Estado do tamanho do Estado via demissão de servidores que supostamente tenham apresentado baixo desempenho, quando na verdade a própria Lei 8.112 e outros instrumentos legais do país já dão perfeitas condições jurídicas para que isso pudesse ser feito, se fosse realmente necessário. Mas na verdade o que a gente vê, pelo menos assim, a experiência que a gente tem quando vai no posto de saúde, quando conversa com os colegas que são da área da saúde, da educação, né, nas escolas, o que a gente vê são servidores, a maioria são heróis, não são picaretas, né? São servidores abnegados, tentando dar educação para as crianças sem condições, tendo que levar material de casa para conseguir fazer uma prova, fazer uma atividade, médicos e pessoal da área de saúde que muitas vezes tem que escolher qual o paciente que vai atender pela gravidade da situação,
porque não tem material, não tem condições para... Né, essa é a realidade que a gente vê do serviço público, né? E o que a proposta que aparece é o quê? Não, vamos fazer avaliação de desempenho do servidor. Quer dizer, é uma esquizofrenia assim completa, né? Um verdadeiro absurdo, né? Dos gestores, né? Das autoridades públicas que estão propondo esse tipo de caminho punitivista, né? Como disse a Ana Júlia. Ao invés de uma visão muito mais de incentivo, que começaria, eu diria, pela melhoria das condições de trabalho, que é a coisa que obviamente está mais... ou seja, não é como os dados da OCDE mostraram, que eu li há pouco, né, não é por excesso de pessoal que o Estado brasileiro está ineficiente. Obviamente que não, né? Bom, e essa questão da ideologia gerencialista, né, quer dizer, esse é um longo debate que tem, enfim, entre as teorias da administração, né? Enfim, na década de 90 estava muito em voga a chamada nova administração pública, a New Public Management, né? Que surgiu lá na escola de governo de Harvard e tal, e como muitos, enfim, muita gente gosta de copiar as coisas que vêm do estrangeiro como se isso tudo fosse a maior maravilha do mundo, só porque foi feito, enfim, nos grandes centros, enfim, sem pensar se aquilo ali se adequa na realidade do nosso país, né? Então, se incorporou muitos desses modelos de uma forma crítica e os resultados foram se evidenciando, né, pelos fatos assim desastrosos. Eu gosto de citar um exemplo dos riscos que se tem quando você adota uma perspectiva gerencialista que pode ser muito apropriada para uma empresa privada que visa lucros, né? Ou seja, que visa aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade e tal, que é uma coisa legítima dentro de uma lógica capitalista, muito bem, né? Mas o problema é quando você quer transportar essa lógica gerencial para esses objetivos para dentro da administração pública, que os objetivos são de outra natureza, né? Então, um exemplo que eu gosto de citar é o da Sabesp, né? Com a Companhia de Água e Saneamento e Esgoto lá de São Paulo, né? Que é a CAESB deles lá, né? Dos paulistas, né? Em 2015, eu não lembro agora se foi 2015 ou 2014, um desses 2 anos, aquela revista Maiores e Melhores da Valor Econômico, né, que eles editam anualmente, né, um panorama com as maiores empresas brasileiras, as líderes, as campeãs, as melhores de desempenho em cada setor e tal, né, enfim. E aí eu estava folheando essa revista e tal, que eu era assinante desse jornal na época, e, enfim, na área de saneamento básico, né, a empresa que ganhou foi a Sabesp. Certamente por quê? Porque pelos cálculos de mercado, rentabilidade sobre patrimônio, repartição de dividendos com seus acionistas, enfim, por todos esses critérios mercadologicamente relevantes, ela foi a melhor de todas. E ela ganhou como primeira. E a população de São Paulo estava sem água, estava vivendo a maior crise hídrica de sua história. Quer dizer, então esse é o tipo de situação que você pode chegar se você quiser achar que você vai julgar a qualidade e o desempenho na administração pública pelas mesmas lentes e pelos mesmos critérios do que você faz na iniciativa privada. Verdade. Ou seja, claro. Eu achei muito bacana a visão do Kleber, né? E eu queria trazer também uma outra questão, né? Acho que existe hoje uma demanda por desburocratização dos serviços públicos, né, da forma como certos atendimentos funcionam, né? A gente às vezes precisa, por exemplo, entrar com recurso administrativo e uma burocracia muito grande. Vai pegar, você vai ter acesso a algum serviço e se cobra, por exemplo, comprovação de um documento que o órgão deveria ter. Você vai no Detran, ele cobra uma xerox da sua carteira de motorista, né? Então, eles têm a sua carteira de motorista. Isso daí, na verdade, deveria fazer parte de um banco de dados até integrado com outros órgãos dentro do próprio Distrito Federal. Isso não acontece, né? É uma via crucis. O cidadão que ele tem que ter acesso a alguns serviços públicos aqui no DF, ele precisa passar por uma via crucis. E isso é uma entrave não só ao acesso a esse serviço, mas também ao próprio a geração de empregos, né? Então, você vai tirar um licenciamento, você vai, enfim, vai abrir uma empresa, sempre é muito problema, né? Então, essa questão da burocratização, ela é um problema, sim, né? Eu falo isso porque a gente sente isso na pele como cidadão, como cidadã. Foi até bom você ter falado isso, porque não é que a gente tem aqui apenas um posicionamento reativo,
eu não vou dizer reacionário, mas reativo nesse sentido de dizer, não, nada é bom, tem que permanecer tudo do jeito que está. Não, pelo contrário. A gente quer eficiência e eficácia da administração pública. Exato. A gente quer sim. Nós, trabalhadores do serviço público, seja no Distrito Federal, seja no país inteiro de uma forma geral, com raríssimas exceções, tenho certeza, nós queremos eficiência e eficácia. Nós queremos o cidadão satisfeito com o serviço público. Exatamente. Nós temos uma necessidade de que nossos serviços sejam bem prestados e reconhecidos. Não pelas chefias. Até porque isso legitima o nosso trabalho. Não né? pelas chefias, mas pelo cidadão que está fruindo esse direito na forma daquele serviço. Né? E aí, então, a isso é questão, importante. eu acho que a questão maior é essa, assim, é preciso que esses processos eles sejam redesenhados para que funcionem a favor do cidadão, para que sejam menos penosos para o cidadão, porque se nós, né, aí cidadãos de classe média, às vezes de classe alta, tem dificuldade para acessar serviços públicos, imagina um morador da periferia, porque é com esse que é a minha preocupação maior. Me desculpem os outros, mas assim, acho que tem que se preocupar com todo mundo, mas com o cidadão da periferia ali, com a pessoa que está à margem dos serviços públicos, é com essa que é a minha preocupação maior. Ela enfrenta barreiras enormes para acessar o Estado. Então, mas o que está sendo feito, por exemplo, vou dar o exemplo do Distrito Federal, o que está sendo feito para melhorar esses serviços públicos, essa prestação desse serviço, para reduzir os gargalos que existem, né? Para diminuir as barreiras, né? As exigências formais de carimbo, enfim, o que está sendo feito? Não tem um trabalho sendo feito. Então, assim, é uma lógica muito doida, né? Que, assim, ao invés de você pensar em como vai melhorar o serviço público para o cidadão, o pensamento é como eu vou punir o servidor público que está trabalhando nesse serviço. Então, assim, vamos de fato atacar o problema, né? Qual que é o problema? Então, tem serviços públicos que estão sendo prestados de maneira inadequada? Sim. Então, quais são? Primeiro, para a gente saber quais são, vamos ouvir o cidadão. Nada melhor do que o cidadão para dar essa resposta. Então, avaliação de satisfação de serviços públicos, certo? E a partir daí, qual é a medida que vai ser tomada, né? Por exemplo, uma proposta que a gente tem é que todo cidadão e todo também gestor, todo servidor, possa indicar procedimentos que devem ser simplificados. Então, possa propor a simplificação de procedimentos, que tem muito procedimento burro. Realmente tem. Com exigências que são inócuas, que não fazem sentido, né? Outra coisa, por exemplo, foi feita uma reorientação do sistema, aqui no Distrito Federal, foi feita uma reorientação do funcionamento da saúde pública para uma saúde da família, né? Mas existem muitas queixas também, a gente ouve isso, né? Quais são as queixas? Que vai lá no posto de saúde, vai lá na UPA, na UPA não tem médico, geralmente tinha médicos de várias especialidades atendendo, de manhã cedo você conseguia marcar um atendimento, mas aí agora diminuiu de 5 para 1, então a gente só consegue ter esse diagnóstico preciso, né, de o que está acontecendo em tempo hábil para poder reorientar para uma maneira adequada, para a maneira que o cidadão se sente melhor atendido, se a gente ouvir. Então, o governo, a máquina estatal tem que ouvir mais, tem que escutar mais, a burocracia tem que ser permeável, meu Deus do céu, à opinião do cidadão, né? Então, não adianta. Então, esse remédio que está sendo dado é um remédio que ele não ataca o problema, muito pelo contrário. Ele vai piorar as condições de trabalho dos servidores públicos que vão estar trabalhando sob controle político, né? E aí, a estabilidade ela vem justamente para blindar a atuação dos servidores de um controle político. Então, vai ser orientado de acordo com o controle político. A gente sabe que isso no Brasil é muito perigoso. A estabilidade vem como uma resposta a uma lógica patrimonial de atuação do Estado, né, que é de captura aí dos serviços públicos para interesse dos políticos, pura e simplesmente, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando avalia esse tipo de projeto, né, sem ter essa ótica mais ampla, né? Qual que é o problema que a gente tem que atacar? Esse problema existe? Poxa, há evidência de que existe um problema também na prestação de serviços públicos. Não é geral, mas existe. Quais são esses problemas? Como a gente consegue resolver isso? Então vamos para respostas reais, né? Esse tipo de resposta que visa o controle da máquina estatal pelos políticos, isso nós não concordamos. E eu vou só finalizar esse ponto, essa questão, essa argumentação, né? Tem uma PEC, que é a PEC do recall, né? A PEC da revogação de mandatos, que ela estava prevista ali, a PEC 21 de 2015, que previa a revogação do mandato do presidente da República, do governador, dos deputados, senadores, vereadores. Então, assim, essa PEC, sim, eu acho que seria muito importante, né? Então, a avaliação de desempenho é só para o servidor e a avaliação de desempenho dos políticos.
essa daí, e eu estou entrando agora também vou me propor ao exercício de um cargo que é eletivo, eu tenho que estar sujeita a isso também, eu quero estar sujeita a isso, né? Então vamos avaliar os nossos políticos, porque é só de 4 em 4 anos, né? Então, e essa avaliação tem que ser do cidadão, não é de quem está em cima, não, é o cidadão que tem que dizer tanto sobre os políticos e sobre os serviços públicos, como eles devem funcionar. Quem tem que dizer é o cidadão. Mas essa mesma CCJ que aprovou esse projeto da Maria do Carmo, né, da senadora Maria do Carmo, que aprovou esse projeto, ela também, com substitutivo do Lazer Martins, ela também limou o projeto do recall. Ela limou a PEC do recall. Então essa PEC hoje está tramitando só com relação ao presidente da República. Todos aqueles outros ali, que é deputados, senadores, que estariam sujeitos a essa revogação de mandato, hoje não estão mais nesse projeto, né? E olha que essa PEC não tinha vício crasso de iniciativa. Nenhum. Então, são dois pesos, duas medidas, né? São 2 pesos, 2 medidas. Realmente a gente precisa ter muita atenção sobre o que existe por trás, quais são os interesses por trás dessa classe política que está propondo esse tipo de projeto para o serviço público no Brasil inteiro. É muito preocupante. Ou seja, gente, vamos ser sinceros. Por que votar na senhora, como é o nome da senhora, da senadora? Maria do Carmo. Maria do Carmo, do Democratas. O que o Democratas tem de bom, por exemplo, para o Distrito Federal? Um governador preso, um deputado federal que foi o mais votado, que é péssimo. Quer dizer, como é que você acha que as coisas vão melhorar trazendo mais do mesmo, né? E esse é um dos motivos pelos quais você está aqui sendo colocado à prova, né? E é exatamente sobre isso que vou falar agora. Você é pré-candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSOL. O atual governador do Distrito Federal, que eu prefiro não citar o nome, porque citar o nome dele me causa náuseas e vontade de... Enfim. O governador, até hoje, leva os servidores públicos como... E ele que é servidor público, não concursado, ele entrou pelo Trem da Alegria, mas é servidor público. Ele leva os servidores públicos do Distrito Federal como seus inimigos número 1. A gente sabe que ninguém em sã consciência nega que existe uma crise econômica, uma crise política que tem implicações financeiras importantes. Ninguém discute isso. Mas o fato é, digo isso e nós somos dirigentes sindicais, estamos cansados de ver. É um governo absolutamente incompetente até em dialogar com os trabalhadores e com as suas representações sindicais, né? Manda pessoas de 4º, 5º escalão para conversar com os dirigentes sindicais, pessoas absolutamente despreparadas, né? Aliás, esse governo do Distrito Federal, o atual governador do Distrito Federal, parece que é um governo de playboys, né? Então são playboys ignorantes, medíocres e petulantes, arrogantes. Eles realmente se acham o máximo. É aquele pessoal que passou a vida inteira recebendo tapinha nas costas do papai. Filhinho, você é o máximo. Nunca fizeram absolutamente nada. Não tem nenhuma história de empreendedorismo. Não tem nenhuma história de subir pelo próprio mérito. E são esses, assim, como Aécio Neves, que lutam pela meritocracia. Eles mesmos não têm mérito de absolutamente nada. Mas são os grandes defensores da meritocracia. Esse pessoal que massacra a população com serviços ruins e massacra o trabalhador do serviço público, e nós servidores públicos, esse pessoal vai se candidatar à reeleição. É claro que eles não contam com o nosso apoio, mas eles disseram que só são 7, 8%, né? A gente fez umas contas um pouco melhores, nós somos 1/4 a 1/3 da população. Na verdade, nós não somos apenas esses 7, 8%, como se referiu o governador Rodrigo Hollenberg. Então, é um percentual importante, não é a maioria da população, obviamente, mas como dizem, nós prestamos serviço para 100% da população, né? Isso é verdade. Os servidores públicos não são 100% da população, mas prestam serviço ou deveriam prestar para 100% da população. Você, como pré-candidata, quais as medidas que você tomará, caso seja eleita, no sentido de... da prestação do serviço público que seja a melhor possível, mas de respeito às salvaguardas, prerrogativas e direitos dos trabalhadores? Essa é a pergunta. Certo. Então, muito positiva a sua pergunta, que a gente pode conversar um pouco também sobre a nossa visão de como deve funcionar a máquina pública, como deve funcionar o Estado. Então,
Então, o Estado ele deve funcionar orientado para o cidadão, né? Os serviços públicos devem funcionar de acordo com aquilo que o cidadão demanda em termos de qualidade, enfim. E esse vai ser o centro da nossa atuação mesmo, vai ser o cidadão. Por isso que nós queremos implementar a avaliação de satisfação dos serviços públicos para todos os serviços públicos, né? Então, todo serviço público ele é passível de uma avaliação de satisfação para a gente ter, de forma tempestiva, um diagnóstico de como esse serviço está sendo recebido pelo cidadão. Isso, de novo, fora dessa lógica que está sendo proposta aí pelo senador Lazier e pela senadora Maria do Carmo. É para melhoria desse serviço público, para a gente gerar dados, né, subsídios para que esse serviço público de transporte, de saúde, de educação, ele possa ser reorientado para o interesse público. E ninguém melhor do que para dizer qual é o interesse público do que o próprio cidadão, né, do que a população do Distrito Federal. Então, os serviços públicos têm que funcionar sim, têm que funcionar de forma eficiente. A gente precisa enxugar, e o sentido de enxugar não é demitir, é tirar os gargalos que existem, né, os procedimentos sem sentido que existem dentro desse serviço. É preciso que a saúde funcione, né? A gente vê aí filas enormes, uma dificuldade muito grande para executar emendas em forma tempestiva, né? Muito dinheiro que volta. Então, essa saúde ela tem que funcionar com qualidade, porque é o cidadão mais pobre que sofre, é ele que ele necessita do acesso à saúde, né? Todo mundo precisa, mas de fato, quem não tem alternativa é o mais pobre, né? Educação também ela tem que ser uma educação de primeira. E é isso que nós defendemos, né? Não é porque é serviço público que tem que ser mais ou menos, tem que ser de primeira. É pela excelência do serviço público que nós vamos trabalhar. E por isso o servidor público ele vai estar no centro também. Assim como o cidadão, o servidor público ele vai estar no centro, porque ele é o nosso aliado principal para fazer isso funcionar. E para que isso funcione, é muito importante ouvir a opinião também do servidor público, né? Nada melhor do que quem está trabalhando na ponta para dizer para nós como que esse serviço pode funcionar melhor, né? Então, tanto o cidadão quanto o servidor vão ser fundamentais para construir um serviço público melhor. E aí, como eu falei assim, para governar a gente precisa escutar muito, precisa ouvir muito e precisa proporcionar mecanismos de participação no Estado, participação na gestão pública, né? Então a gente vai privilegiar aí a atuação, por exemplo, dos servidores concursados nas chefias, né? Eu acho realmente lamentável, né, que várias medidas sejam tomadas aí sem escutar e sem dialogar com o servidor público. Essa situação, por exemplo, esse PLS da estabilidade, do que na verdade definiu o fim da estabilidade, que é disso que nós estamos falando, né, ele foi feito, por exemplo, sem nenhum debate, né? Teve uma audiência pública que foi feita sem qualquer especialista na área. Não houve diálogo com sindicatos e é dessa mesma forma, né, alinhada aí com o nível federal, que aqui no Distrito Federal se atua. Os sindicatos não são ouvidos, os servidores públicos não são ouvidos, isso é um grande problema. A gente vê aí essa reforma do IPREV que aconteceu. Ela aconteceu como? Se fundiu dois fundos, um fundo financeiro e um fundo capitalizado, sem qualquer estudo técnico que embasasse a necessidade disso. Muito pelo contrário, que a gente tinha aí nas auditorias do TCDF, em auditoria conjunta TCDF com o TCU, era de que esse fundo, ele tinha, o IPREV, ele tinha problemas de gestão, né? Problemas de gestão, seja no estabelecimento de metas, né? Seja na contratação de servidores públicos concursados. Então foi definida a importância de se contratar servidores públicos concursados. Isso não foi feito. E aí, qual que é a solução mágica para a gestão dos fundos? Vamos juntar, né? Isso daí não resolve nada, na verdade, adia o problema, joga o problema no colo da gestão seguinte. E a gente estava conversando um pouco antes, né, Jesus? Isso daí é uma bolsa reeleição com o dinheiro da aposentadoria, com o dinheiro da Previdência. Né? Então, esse tipo de política a gente não pode aceitar. Não é à toa que os servidores reclamaram, que os sindicatos reclamaram. Então, assim, é criminalizando o servidor. Essa é a forma que esse governo do Distrito Federal atua, criminalizando o servidor, jogando a culpa do mau funcionamento, da má gestão do Estado, da má gestão do Distrito Federal nas costas do servidor público. Só um adendo, é importante que se diga que nós não fomos ouvidos, nem mesmo, nós fomos ouvidos apenas de forma bastante protocolar, pelo presidente Joey Vale, que apresentou um substitutivo, e ele não ouviu a representação do sindicato de fato. Ele nos deixou falar, mas quem o assessorou foi uma pessoa da iniciativa privada. Ele que o assessorou na mesa, naquela hora, na hora da votação.
uma pessoa que não tinha nenhum pertencimento aos quadros do serviço público, é que assessorou o presidente João Ivalli na questão da nossa Previdência, que não era daquele rapaz que estava lá. Depois falaremos disso com mais vagar em outros momentos, né? Quando o presidente João Ivalli nos der a honra de participar aqui de uma entrevista sindical. Respondendo a nossa pergunta, Jason, que é muito importante, o nosso governo, futuro governo, né? Se tudo der certo, o servidor público ele vai ser tratado como uma peça fundamental para que o Estado atue de forma adequada. Vai ser chamado para conversar, não só sobre as decisões de carreira que sejam atinentes a ele não, mas também sobre as discussões de gestão, né? Quais são os problemas que o Estado tem, como ele pode funcionar melhor, quais são os problemas que o Distrito Federal tem, quais são as propostas para a gestão. Então ele vai ser integrado nessa gestão, né? Para que ele se sinta parte também. O conhecimento do servidor para a atuação do Estado, ele é fundamental. O servidor ele é peça fundamental e ele precisa se sentir parte também. Servidor não é só um pau mandado, né? Não pode ser assim, não pode ser assim. Então o servidor é uma peça central que vai ser também parte da gestão do governo do Distrito Federal em breve, se tudo der certo. Legal. Só um comentário que eu acho muito importante a gente colocar também. Eu comentei agora há pouco a questão do IPREV, né? Então, com essa medida do IPREV, o GDF ele deixou aí de injetar na Previdência como deveria injetar valores em milhões e vai sair, e foi anunciado que saiu no nível prudencial, né? Sim, sim. Então, na verdade, ele reteve. Aí só uma informação, ele reteve o relatório de gestão fiscal até a aprovação. Né? Ele poderia, e ele só publicou os dados que comprovavam de forma cabal que já tinha descido muito abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, só depois de ter conseguido se apropriar do dinheiro da nossa aposentadoria, da nossa aposentadoriazinha. Ou seja, mais uma falácia, né, que se utiliza para aprovar as coisas a toque de caixa. Sim, sim. A Câmara foi enganada, mas confesso que a Câmara também se deixou enganar nesse caso, né? Pois fica o meu questionamento para o governador Rodrigo Hollenberg, né? Então, se saiu do limite prudencial, como foi amplamente anunciado aí, e o reajuste dos servidores públicos, né? Então, esse calote vai continuar? Porque a gente tem que levar com seriedade os acordos que são feitos com os servidores públicos. Os servidores estão indo à justiça. Estão indo à justiça. Quer dizer, precisa ir à justiça para dar eficácia, vigência e eficácia a uma lei, por exemplo, que já está aprovada. Não é apenas um acordo de boca, né? O acordo já seria suficiente, vamos lá, né? Um acordo já é um acordo. Mas uma lei, ela tem, do ponto de vista jurídico, vigência e eficácia imediatas. Né? E precisam os servidores ir até a justiça reclamar um direito que está resguardado na própria lei, mesmo não existindo mais argumento à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, esse argumento não existe mais. E mesmo assim não está sendo pago. É isso mesmo, né? É uma falta de coerência muito grande, né? E uma falta também de respeito aos servidores, né? De cumprimento dos acordos. E assim, e essa lógica também de administração pública sucateada, ela permeia toda a administração pública do Distrito Federal. Basta ir nas administrações regionais, né? Nas RAs, para vocês verem a situação em que os servidores públicos atuam ali, como que funciona aquilo ali. São casas de horrores, assim, é uma coisa muito difícil. Na administração mais uma promessa de campanha não cumprida, né? Exato. As administrações regionais, o governador Rodrigo Hollenberg, quando candidato, dizia que moralizaria as administrações regionais, que faria concurso para as administrações. Isso foi promessa número 1 de campanha, acho, dele, né? Que as administrações regionais estariam ocupadas por servidores de carreira. Onde estão os servidores de carreira das administrações regionais? Boa parte das administrações regionais só tem servidores que não são de carreira, né? Só tem, na verdade, cargos comissionados. Então, assim, em flagrante desrespeito, e vários órgãos também ainda, em flagrante desrespeito à determinação que tem na lei orgânica do Distrito Federal, né? Que prevê aí um mínimo de 50%. Então, assim, qual que é o modelo de Distrito Federal que a gente quer? Se a gente quer um Distrito Federal que funcione para o cidadão, isso precisa mudar. Se a gente quer uma educação que funcione, a gente precisa ver essa situação que está acontecendo com a educação. E que tem, de 2015 para cá, 3.000 professores que foram aposentados e só contratados 800. Então, qual que é o futuro que a gente quer para as nossas crianças? Então é muito fácil colocar o servidor como bode expiatório para os problemas de gestão, né? Vamos de fato melhorar a gestão, colocar servidores concursados, reorientar a atuação do Distrito Federal
para o interesse do cidadão, porque isso é interesse de todos nós, né? É isso que nós queremos. E eu torço, nós torcemos, eu torço para que o governador Rodrigo Hollenberg corrija esses problemas sérios, esses problemas graves até o fim da sua gestão. Torço para que dê certo, porque eu também sou cidadã e no interesse de todos nós cidadãos é que de fato funcione, independentemente de estar concorrendo depois. Eu quero um Estado que funcione, e funcione agora, não é só depois não é para ser promessa de campanha da próxima eleição, tem que funcionar agora. Sim. Bem, nós já extrapolamos, inclusive, o nosso tempo, foi ótima conversa, né? Foram poucas perguntas, mas nós ainda tínhamos muito a falar, falaremos em outros programas. Gostaria de agradecer a participação de ambos, né? Primeiro ao nosso anfitrião, que também é anfitrião, nosso diretor Kleber. Eu gostaria que fizesse as considerações finais sobre esse nosso rapidamente, só dizer que a Júlia, né, estava falando daquela comparação que é uma situação esdrúxula, né? Quer dizer, a mesma comissão de Constituição e Justiça que aprovou esse projeto da senadora Maria do Carmo, rejeitou a proposta do recall para os políticos, ou seja, o povo poder, em períodos menores do que a cada 4 anos, né, avaliar o desempenho, enfim, dos políticos. Ou seja, então isso aí é bom para servidor, né? O recado que a CCJ do Senado está dando para a população é essa. Isso é bom para servidor, avaliação de desempenho, tirar o servidor que não corresponde, agora para político não, né? Então eu estava pensando nisso, ou seja, que é óbvio que os servidores públicos, e juntando com aquela sua fala, né, de que para nós é interessante avaliar o nosso trabalho periodicamente, porque é a qualidade do nosso trabalho como servidores que legitima o nosso trabalho, inclusive. É óbvio que nós somos os maiores interessados nisso. Talvez se a gente tivesse avaliação de desempenho também para presidente, governador e tal, nós inclusive tivéssemos já com outro cenário, né? Um cenário mais benigno, né? Mais favorável, porque, enfim, há governantes aí hoje que flagrantemente não contam com nem 3% de apoio da população, né? Enfim. Como fora Temer, por exemplo. Eu finalizo aqui dizendo que, de fato, a gente está enfrentando um período muito sério, muito grave de ataque ao serviço público, ataque aos servidores públicos, né? E vou lembrar um episódio, para encerrar, né, que aconteceu conosco, servidores da CGU, né? Em determinado momento nós percebemos que estava havendo uma tentativa de controle político do órgão, uma reformulação do órgão para que houvesse maior controle político, transformação em ministério, trazer ele como pasta. Né? No momento imediatamente pós-golpe, né? Exato. Inclusive, a colocação lá de um ministro, né, que logo depois se revelou por meio de gravações, em uma delação, enfim, que ele estava dando dicas, olha só, o ministro da Controladoria Geral da União, órgão responsável pela transparência e pelo combate à corrupção, estava dando dicas a investigados da Lava Jato de como se eximir das investigações. Então, o que nós fizemos como servidores? Nós saímos das nossas baias e marchamos até o Palácio do Planalto, levamos carro de som para dizer que esse ministro, comunicar ao senhor Michel Temer que o seu ministro estava sendo demitido pelos servidores da CGU. Né? Então nós falamos que não aceitaríamos um ministro suspeito à frente da CGU, um ministro que dava dicas para investigados à frente da CGU, não aceitávamos aquela reformulação para transformar o órgão no órgão político. E aí eu fico me perguntando agora, com o fim da estabilidade, será que isso seria possível de novo? Porque então, vocês foram vitoriosos naquele dia. Nós fomos vitoriosos. Naquele mesmo dia o ministro renunciou. Nós fizemos uma lavagem, foi até para o New York Times, pegou a mídia internacional toda. Nós fizemos uma lavagem do gabinete do ministro, lavamos as escadas da CGU para mostrar. Né? Para mostrar, mas é a dimensão do simbólico, né? Na verdade, a dimensão do simbólico. Que nós não aceitamos esse tipo de política num órgão de controle ou qualquer outro órgão de Estado. Então, assim, o que nos permitiu fazer isso, em grande parte, foi a nossa estabilidade. Logo depois também foi indicado Osmar Serraglio, da tropa de choque de Eduardo Cunha, né? Osmar Serraglio indicado para ser ministro da CGU por Michel Temer e que estava inclusive citado na investigação da Operação Carne Fraca, da qual a CGU fazia parte, inclusive. Olha que coisa. E ele seria indicado ali para a CGU. Nós imediatamente chamamos manifestações em todas as capitais do país, né? Em frente à CGU, em frente aos regionais da CGU, para dizer que não aceitaríamos Osmar Serraglio à frente do órgão. Eu quero perguntar também
também para quem está aí do outro lado, cidadão que está interessado em saber mais sobre esse projeto, se isso seria possível depois de um projeto desse ser aprovado, que acaba com a estabilidade do servidor. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com relação ao que a gente defende, porque isso vai ter impacto direto no modelo de Estado. E o modelo de Estado que eu quero é um modelo de Estado probo, ético e que funcione para o cidadão, que atenda às demandas, às necessidades do cidadão. E é isso que nós defendemos e é por isso que nós continuamos aqui brigando para que isso aconteça. Bem, gostaria de agradecer a presença de ambos. Fechou com chave de ouro, acho que foi ótima essa questão de... Já respondo pelos outros, porque eu tenho certeza, se não fossem estáveis, os servidores não teriam condições de fazer esse enfrentamento, um enfrentamento necessário, republicano, um enfrentamento muito importante naquele momento, um enfrentamento inclusive de sobrevivência do próprio órgão de controle, né? Claro. E da sua razão de ser. Da sua razão de ser. E a razão de ser do Estado é isso. A razão de ser do Estado é prestar serviço para o cidadão. E precisamos de uma nova política e por isso que chamamos a Anjúlia aqui. Esperamos que continue com essa pegada, que ela é muito importante. Kleber, muitíssimo obrigado da sua agenda, sempre lotada. Você é uma pessoa muito assediada aí para estar sempre nos ensinando cada vez mais. Muitíssimo obrigado. É um prazer e um privilégio tê-lo como colega e como diretor do nosso sindicato. E a todos um bom descanso, assistam o vídeo, discutam o vídeo. Esse vídeo ele tem que, como dizem nas redes sociais, ele tem e vai viralizar, até porque nós temos uma convidada muitíssimo especial aqui que está chamando a atenção de várias pessoas do Distrito Federal e espero que dê certo. Acho que já deu certo. Não sei se você será efetivamente a candidata do partido. Essa é uma questão partidária que você deve discutir, mas de qualquer forma, precisamos de novos nomes, precisamos de novas visões e precisamos de alguém que, para além dos discursos, tem uma postura e uma conduta ética e proativa nesse sentido de tornar a administração pública mais legitimada e justificar, como bem disse o Kleber, justificar a existência do serviço público e do servidor público. É isso, muito obrigado a todos e até mais.